amigos do Jumper Brasil, tudo bem por aí? Ei, Psyu! Beijo, me liga! Chegamos! Tudo bem por aí, Gustavo Freitas? Olá, Vini, o meu irmão caminhoneiro, Matheus, o Vini até saiu. Cara, que do nada. Olá, ouvintes e quem que tá assistindo a gente? Bom, oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho de NBA hoje. Tem muito assunto para rolar e a gente devia estar rindo menos, mas tudo bem. Quem devia estar rindo menos é o torcedor do Lakers e do Warriors. A gente mastou o torcedor do Boston Celtics, está rindo à toa. E quem está rindo mais ou menos é o Matheus Carvalho. Tudo bem, Matheus? Não vamos comentar porque eu tô rindo mais ou menos, porque não é um assunto do podcast, né? Mas os bastidores dessa nossa gravação aqui são maravilhosos, só isso que eu queria dizer. Também acho. Vamos lá. Aqui é assim, é só com o bonezinho da Unimed que a gente pode contar que vai começar. E começou. Ricardo Stabolito, um grande abraço, não está aqui com a gente hoje. Mas quem está sempre com a gente é a Sportsbet.io, a nossa patrocinadora oficial, parceira do Jumper nas transmissões também do NBB. NBB que já tem confrontos de playoffs definidos. E se você quer saber de tudo de NBB, também temos o GanchoCast, que também está nas nossas plataformas. Aqui, tudo de basquete está aqui no jumperbrasil.com. Garotos, eu vou começar falando sobre aquele rapazinho de 2,24 metros de altura, Victor Wembanyama. Cada dia que passa eu entro no Twitter e eu vejo um vídeo diferente sobre coisas que a gente nunca viu uma pessoa de 2,24 metros fazer. Essa é a tendência, né? Porque a gente acha que já viu de tudo do basquete, mas com esse tamanho eu acho que a gente nunca viu. Mas estou agora devidamente recuperado, pronto para contar para nós a história de Victor Wembanyama e esses primeiros, sei lá quantos jogos aí, essa primeira temporada regular do garoto. Eu nunca vi o Victor Wembanyama comprando arroz, por exemplo, né? Sim, são muitas coisas que eu nunca vi um cara de 2,24 fazendo. Mas vamos lá. Cara, vamos lá. Desculpa, eu juro. Mas tá, eu preparei o negócio todo bonitinho aqui para. Ok. Seguinte, o Wembanyama já fez 70 jogos na temporada. Além dos números que ele tem, números, né, estatísticas simples, né, 21,3 pontos, 10,6 rebotes, 3,8 assistências, 3,6 tocos. O cara, você começa a pensar, peraí, tá, beleza, ele já é o melhor calor da temporada, ok? Fato. Só que ele faz isso em 29,6 minutos, mano. Tem noção disso? O que o Wembanyama tá fazendo nessa temporada, que é a primeira dele, obviamente, significa, enquanto ele está em quadra, a diferença do quando ele está e não está. São 9,8 pontos a menos que o time sofre quando ele está em quadra, por 100 posses de bola. Cede 5,2 lances livres a menos e permite 3,1 rebotes a menos de rebotes ofensivos do adversário. Se você pega isso, por exemplo, com o Rudy Gobert, que tem, quer ver, 1,9 a menos de rebote ofensivo, 5,6 lances livres, é um pouquinho melhor, e 3,2 pontos a menos. Então, cara, é um negócio muito absurdo que o Wembanyama está fazendo. Vamos lembrar, pela enésima vez, é o primeiro ano dele, ele tá jogando 30 minutos por jogo, tá? E se você for comparar com outros calouros
Eu vou comparar com caras da posição. Não vou nem comparar com o LeBron James, que, por exemplo, a temporada do Wembanyama é melhor do que a do LeBron James. Ponto. Estatisticamente, tudo. Muito melhor. Aí você vai aqui para o Shaquille O'Neal, por exemplo, que eu tô pegando dos melhores pivôs de todos os tempos. A primeira temporada do Shaquille O'Neal, ele teve 23,4 pontos, 13,9 rebotes, 3,5 tocos, só que em 38 minutos. E quando você traz os números do Wembanyama para 36, são 25,9 pontos, 12,9 rebotes e 4,4 tocos. Cara, é muito, muito fora da curva. Se esse rapazinho aí não se machucar e continuar fazendo coisas que a gente nunca viu um cara de 2,24 metros fazendo, com certeza ele vai parar só entre lá os top 10 com o pé nas costas. O professor perguntou para o Joãozinho se arroz era com S ou com Z. Ele respondeu, lá em casa é com feijão. Aqui eu não sei. Matheus, o Wembanyama ele merece ser o defensor do ano? Como vocês podem ver, o humor está aflorado, né, hoje entre os participantes. Então é uma coisa maravilhosa. Cara, é interessante porque, primeiro de tudo, acho que temos que falar que essa é a pior versão do Victor Wembanyama que a gente vai ver na NBA. Acho que isso é muito bizarro, né? Esse é a pior versão dele como jogador. E a pior versão dele como jogador é um cara que faz 20 pontos, 10 rebotes e quase toda noite 5 tocos e 3 ou 5 assistências. É bizarro. Nesse mês de abril, né, o Mastou que pegou a parte dos números dessa vez, mas nesse mês de abril ele tem uma média de 7 assistências e 6 tocos. E ele tá fazendo, tipo, 20 e 10 também, a mesma coisa. Então é bizarro. Além da questão defensiva, ele também é um cara que tem essa questão de ser um bom facilitador, um bom passador. Óbvio, ele comete muitos turnovers ainda, né? Mas é absurdo mesmo. Além de comprar arroz, poucas coisas a gente ainda não viu do Victor Wembanyama na NBA. Mas o que eu acho assim também que é um ponto interessante é que números na defesa são mais difíceis de analisar do que números no ataque. Eu acho que principalmente quando você analisa a questão de tocos, roubos de bola, é uma coisa muito mais... não que não importa, claro que importa. E é o que eu falo, muita gente tem é o 880 clássico, né? Um acha que o Wembanyama tem esses números e por isso ele é o cara. E outro acha que a gente só exagera, que a gente só assiste jogo pelo box score e que ele é uma fraude. Não é nada disso. Acho que ele tem números absurdos e que não serão replicáveis por praticamente ninguém. Eu acho que, cara, o cara chegar na NBA com quase 4 tocos por jogo é uma coisa bizarra, assim, pensando nos tempos modernos, assim, nos próximos que a gente vai ver, é muito difícil, não sei que a gente tem uma proliferação de jogadores igual a ele, do tamanho, né, que o pessoal fala que vai ter e etc, que eu particularmente não acredito. Mas eu acho que o impacto do Gobert no Minnesota a nível de campanha e a nível de assistir os jogos, o teste do olho, assim, que a gente costuma falar, é muito impactante. Assim, o Gobert nunca foi um defensor de muitos números. Ele nunca foi um cara que deu, sei lá, 3 tocos por jogo. O Wembanyama, ele deu mais tocos nessa temporada do que o Gobert tem nos últimos 2 anos somados. Acho que para começar por aí, é um ponto. Mas é aquela capacidade de impacto coletivo. O Minnesota Timberwolves hoje, ele é o time que vamos dizer, um candidato a título, por conta da evolução do Rudy Gobert como um defensor muito mais versátil do que ele foi na última temporada. Para mim, ele é o jogador mais importante da evolução do Wolves. Óbvio que o Anthony Edwards é o principal, o franchise player, é o cara que está evoluindo há várias temporadas, mas é o papel do Gobert ter se elevado que coloca a Minnesota nesse papel de disputar esse teto. O Minnesota a gente previa na temporada, muita gente não colocava o Minnesota nem nos playoffs. O Minnesota não só vai pegar mando de quadra, como eu acho que se tivesse mantido o Karl Anthony Towns saudável, teria sido o primeiro. A gente tem que lembrar que o Minnesota está algumas semanas sem o Karl Anthony Towns, está conseguindo se manter ali com uma tranquilidade muito grande no top 3. E ontem a gente está gravando depois de Denver Nuggets e Wolves, né, que o Nuggets venceu, um show do Nikola Jokic, mas por 3/4 ali o Minnesota deu um trabalho. Foi um jogo tão bom, tão legal de assistir assim, em termos de
ajustes defensivos e tal. É um time muito legal. E acho que a cara desse time, principalmente pela capacidade defensiva, que é a grande característica de Minnesota, é o Rudy Gobert. O Wembanyama será o defensor do ano? Não. Não acho que ele será o defensor do ano. Por muitos motivos. Não estou dizendo que é injusto. Eu acho que eu estou olhando para uma tônica da NBA. Existe um tabu e uma regra não oficial que é calouro vencer prêmio além de calouro do ano. MVP e defensor do ano, só 2 vezes um calouro ganhou. Foi o Will Chamberlain e o Elvin Hayes. Isso já faz 50 anos. Então, assim, por mais que o Wembanyama, e eu também concordo com essa tese, que ele possa ser um calouro único dentro desses 50 anos, junto com o LeBron e junto com alguns outros caras, eu não acho que eles vão dar o prêmio para ele. E aí eles vão dar outros argumentos. Beleza, o impacto coletivo do Wembanyama é maravilhoso, é fantástico. Assim, os números com ele em quadra e o Spurs fora é uma coisa assim bizarra, e isso é nas estatísticas, no teste do olho, em como as pessoas já evitam ele no garrafão com o primeiro ano. Ele teve um lance nessa semana contra o Memphis Grizzlies, que foi um contra-ataque de 3 caras, que é um negócio inacreditável. Um fica evitando, passa a bola pro outro, você que vai, eu que vou, e ninguém ataca ele. E no fim vira uma bola de 3 que ele consegue contestar, porque a envergadura dele é bizarra, e não vira ponto. Então, ele tem esse mesmo lado do Gobert. Talvez ele vai afiar esses pontos a ponto de ele se tornar ainda mais eficiente, talvez com menos tocos, mas ele com seus 3 tocos por jogo, mas ainda mais eficiente, do tipo, não preciso dar o toco, mas se eu atrapalhar aqui, como o Gobert é o especialista master na NBA em fazer isso, se eu atrapalhar, se eu mudar o plano desse cara em como ele vai arremessar, eu tô feito, esse cara vai arremessar por 30% contra mim. Então, acho que é o próximo ponto do Wembanyama. Dito isso, seria justo ele ganhar? Seria, como é justo o Gobert ganhar. O ponto que atrapalha, além desse tabu que eu citei, é que o Spurs foi um pior time, com os mesmos caras praticamente com ele em relação à temporada passada. O Spurs era um time bem divertido de se assistir no ano passado. Tudo bem, para quem gosta de sadomasoquismo, assistir times ruins, né? Mas enfim, é nosso trabalho. Mas era um time, por exemplo, bem melhor do que é o Houston Rockets, do que era o Houston Rockets com o Stephen Silas lá. Times até com mais talento. O Spurs era um time que não tinha assim, franchise player, era muito questionável quem era. Era um time de vários pequenos talentos e que estão todos lá hoje. E ele era melhor do que o Spurs desse ano, por alguma margem, eu diria. O Spurs melhorou agora nesse final de temporada, mas é aquela coisa, é março. Então também tem é onde os times costumam melhorar em alguns momentos. Então, e muito porque o Popovich teve uma abordagem muito mais experimental nessa temporada. Vamos testar o Sohan de armador, vamos testar o Wembanyama com o Zach Collins. Não estou falando aqui que o Wembanyama teve culpa. Estou falando que cara que não assiste os jogos, e apesar do Wembanyama, muita gente não assiste os jogos dos Spurs, isso vira uma narrativa muito tranquila de se fazer. Então acho que são esses 2 pontos. Acho que o Gobert tem um impacto coletivo que está levando o time dele a ser um candidato a título. Para o eleitor comum, e muitos deles são eleitores comuns, né? A gente viu o caso do Stephen A. Smith na ESPN ontem, falando que o Quentin Grimes ainda está no New York Knicks, né? Confundindo o nome. E ele é um cara que vota nos prêmios. E o cara é torcedor do Knicks, fanático. Ele não sabia que o cara tinha saído para o Pistons há uns 2 meses. Então, é isso. Eu acho que na narrativa comum esse prêmio vai para o Gobert, mas aos fãs do Wembanyama, acho que a gente precisa se tranquilizar, porque o Gobert esse ano vai igualar o Ben Wallace e o de Kemba Mutombo como o maior vencedor de prêmios de defensor do ano, 4 prêmios, e estou cravando que ele vai ganhar, mas fatalmente o Wembanyama passará esses caras no futuro, porque ele vai ganhar uns 5, 6 prêmios. A realidade é essa. E essa... Diga aí, Mastor. Não, uma coisa rápida. O Matheus citou um fato do o Wembanyama contestando 3 naquela jogada e tal, ninguém querendo atacar ele. E fazendo uma coisa que o Rudy Gobert já faz, né? Ninguém quer atacar o Gobert. Ele vai atrapalhar todo mundo. Isso acontecia com o Shaquille O'Neal. Ninguém se arriscava. Eu estou falando do Shaquille O'Neal pré-2003, 2004. Porque depois ali ele se avolumou, né? Ficou muito mais pesado. Ele dava uma... era mais ou menos 1 ano e meio para ele girar a carroceria toda para poder defender nas laterais da tabela. Então era realmente difícil ali naquele ano que perdeu para o Pistons. Mas nos anos anteriores os caras não enfrentavam o Shaquille O'Neal. Ele alterava o arremesso do adversário sem que ele, sabe, só do cara tá ali. Porque você imagina,
2,16 de altura, né? E cento e sei lá quantos quilos, um cara forte daquele, não, ninguém enfrentava, simplesmente não enfrentava. E é o que está acontecendo agora com o Gobert e já começa a fazer com o Wembanyama. Só ia falar um pouquinho dessa dificuldade mesmo da estatística defensiva, né? Essa, apesar de todas as métricas, de toda a evolução aí dos stats, dos especialistas, né? Mas as estatísticas defensivas realmente elas continuam sendo o teste do olho é sempre fundamental e outras coisas, né? Arremesso contestado, ajuda defensiva, né? O quanto é importante. A gente brincava nos títulos, né? No título do Lakers, a ajuda defensiva do Anthony Davis, no título do Milwaukee Bucks, a ajuda defensiva do Giannis naqueles playoffs. Então, e essas estatísticas acabam que elas passam desapercebidas, porque você não tem algo concreto, algo absoluto para você colocar e fica aí mais difícil, né? Então o pessoal vai muito realmente pelo quando está em quadra, quando não está em quadra. Só que esses caras acabam sendo muito melhores do que isso, fazendo coisas que a gente não consegue botar no papel. Mais alguma coisa, garotos, do assunto Wembanyama? Ou podemos pular? Eu já sei que eu sempre perco um tópico mesmo. Então, se vocês tiverem mais algum detalhe aí. Dois pontos bem rápidos para a gente ir para o próximo assunto, que o primeiro que o termo avolumar que o Mastor citou para o Shaquille O'Neal é maravilhoso, é fantástico, é uma coisa linda. Segundo, que realmente esse papo da estatística defensiva, você tem algumas métricas hoje, assim, por exemplo, o Estimated Plus Minus Defensive, que é uma coisa interessante que avalia bem o impacto de um jogador entrando na quadra e, né, que tem aquela questão de quando ele sai, quando ele entra e tal, mas é uma coisa que soa muito mais estatística avançada para o fã leigo do que necessariamente, por exemplo, hoje eu vejo que o pessoal entende um pouquinho mais, por exemplo, questão de true shooting, que é a questão, a bola de 3, o lance livre, o arremesso de quadra, tem um cálculo ali, que talvez hoje em dia seja melhor até para calcular do que necessariamente avaliar o aproveitamento do arremesso de quadra dele, ou só o aproveitamento da bola de 3, ou só o lance livre. Ali, você talvez tenha uma métrica que ela aponta melhor para onde se o cara é eficiente ou não ofensivamente, né? Mas na defesa a gente tem essa dificuldade ainda, muito porque o discurso ainda é um pouco avançado, o fã ainda é mais difícil entender a defesa. Assim, pro cara que tá, o fã casual que entra na NBA, é muito mais difícil entender a defesa, na minha opinião, do que o ataque. Então acho que é um ponto mesmo que estatísticas na defesa é muito mais complicado. Você pode usar como argumento, mas afirmar é difícil. Mastor, você também começou alguma coisa aí ou não? Não, é que sobre o Shaq, como diria a Kelly Clarkson, né? E o Zion também se aproveitou disso, né? O que não mata te deixa mais forte, né? Então, um abraço para Kelly Clarkson. Tudo bem. O Wembanyama, então, aí, acabando a primeira temporada dele, já tínhamos que falar aqui, agora não vamos falar tão mais assim de Victor Wembanyama, porque estamos indo para os playoffs, e aí no assunto playoffs, a gente tem o Philadelphia 76ers, também tem um pivô muito famoso, atual MVP da liga, e ele está de volta. E aí, Matheus, eu quero saber de você, como é que estão aí essas apostas no 76ers, se vai direto para o playoff, se é time de play-in ainda. O que você me conta aí desse retorno do Joel Embiid ao time titular? Pro playoff, eu acho que de qualquer maneira vai, porque, assim, Chicago Bulls e Atlanta Hawks são times muito limitados, então eu particularmente me surpreenderia muito se os dois times que ficarem acima ali no play-in, que provavelmente vai ser o Miami Heat mais alguém, não forem para os playoffs. O grande problema dos Sixers é a questão dos desempates, né? Tem o Orlando Magic que vai ser campeão da divisão, tem o Indiana Pacers que tem vantagem no confronto direto. Então você vai ter que superar a campanha desses dois aí na parte final, porque se não me engano o Philadelphia ainda está atrás dos dois na coluna de derrotas, né? O Philadelphia tem 35 e os dois têm 34. Philly vai ter um confronto direto com Orlando, e que honestamente é favorito para mim, joga em casa, o Magic vem numa fase
ali esquisita, né? Nos últimos jogos eles tinham uma grande chance até de brigar pelo... Em algum momento o Orlando Magic podia ser o segundo colocado do leste, até. E ele acabou caindo, né, nas últimas partidas, perdeu confrontos diretos. Ontem perdeu para o Bucks sem o Antetokounmpo e o Chris Middleton. Também tiveram a lesão do Franz Wagner, né, que é um cara muito importante ali para a equipe. O Gary Harris, que para mim é um cara muito importante no perímetro, porque é um dos poucos ali que oferece a bola de 3 e a defesa, o 3&D, né, o famoso, também ficou fora. Então, o Philadelphia é favorito. Depois pega o Nets, que, né, ok, vitória. E aí você tem o Orlando Magic que pega o Bucks de novo, né, na última rodada, e ali empatado. Só que pode ser um Bucks que já está em segundo. Então pode ser um Bucks que, pô, já não tem o Antetokounmpo, já não tem o Chris Middleton, no domingo. Eu vou usar o Lillard aqui para quê, né? Então pode ser um Bucks bem alternativo e um Magic de repente brigando por vaga. Indiana tem um confronto muito importante com o Cleveland na sexta também fora de casa, né? Se o Pacers consegue uma vitória, o Pacers pode até sonhar em de repente ali o quarto lugar, é uma coisa que se torna possível. Então acho que o problema para o Philadelphia 76ers é, assim, perder um pouco de terreno, né, demais ali na época da lesão do Embiid. Mas o mais importante para mim é que o nível de jogo é muito bom nesse momento, né? O time está jogando com muita confiança, assim, é muito diferente assistir o Philadelphia 76ers nesse momento. Foi uma coisa que eu reparei contra o Miami Heat, particularmente, que eles jogaram ali logo em seguida e ganharam um jogo fantástico, tanto do Embiid como do Maxey. Mas como eles estão jogando com, assim, sabe? Ó, temos o nosso cara, né? Eu acho que é muito subestimado como a questão empírica ajuda muito, né? A gente tinha aquela dúvida, o Embiid vai voltar bem, vai voltar mal, não sei o quê. Mas só de ter o cara na quadra, que é o seu MVP, ele abre espaço para todo mundo. É corte para a cesta do Kelly Oubre Jr. De repente é o Batum que não precisa fazer ponto, ele pode só fazer o que ele é melhor, que é conectar jogadas. É o Tyrese Maxey fazendo 50 pontos. Então a coisa tá, assim, tá mais legal. Hoje o 76ers, ele pode até acabar em sétimo, mas eu acho que ele seria favorito contra Miami, num duelo de play hoje, assim, com favoritismo até considerável pela forma como o Miami Heat oscila. Não duvidando do Miami Heat, né? O Miami Heat em playoffs é uma instituição, mas haja mística esse ano para mudar. E aí ele vai pegar um Bucks que, né, nesse cenário, que pode ser um Bucks aí que perca o Antetokounmpo por 1 ou 2 jogos. Não acho que está descartado isso. A lesão do Antetokounmpo, ela não foi o pior cenário, né, que a gente imaginava que era um tendão de Aquiles, que ele teve dores ao longo da temporada, mas a lesão ainda é um pouco... A média dessa lesão é 17 dias. Eu até escrevi a matéria para o Jumper ontem. 17 dias a média de recuperação. 17 dias, você vai perder uns 2 jogos de playoffs aí, pelo menos, na primeira rodada. E são 2 jogos importantes. Na casa do Bucks, o Philadelphia ganha 1, vai ter 2 jogos em casa. Entendeu? Então, assim, o Bucks é um time inconstante, vamos dizer assim, apesar de impressionante como o Bucks joga bem em alguns jogos grandes, né? E joga muito mal contra equipes muito ruins. Mas, assim, tem chance, vai roubar um mando de 4, você tem uma melhor de 5. E com a vantagem do mando, né, por ter roubado um, de repente. Então, acho que eu me sinto confortável com os 76ers. Dentro do contexto que eles tiveram ao longo da temporada, eu acho que eles têm possibilidades ainda de playoffs. Não acho que seja o mais provável, mas tem possibilidades. E, de repente, pode aprontar. Primeira rodada, de repente, pega o Knicks ali na primeira rodada. Também é uma série que pode ser bem, bem divertida mesmo, assim, porque o Knicks é uma defesa muito boa. Mas o ataque do Knicks tem históricos problemas quando a gente está falando de playoffs. Vamos ver se essa melhora vai continuar com o Giannobi, né? Por exemplo, o Knicks foi a terceira melhor eficiência ofensiva do ano passado, mas caiu bastante nos playoffs do ano anterior. Então essa queda costuma acontecer. Vamos ver, assim, é um franco atirador, mas é um franco atirador com MVP, que está jogando com confiança. Não acho que eles vão ganhar o título, nada disso. Eu nunca achei, aliás, mesmo no auge do Embiid. Mas é um time que vai incomodar. Acho que o 76ers ele vai incomodar sim. Tem um treinador que eu acho muito bom, assim, ajustes de séries. Então, é uma situação que não vou cravar que eles vão para os playoffs, mas dentro do que se encontrava, do que se apresentava 2 semanas atrás, se o 76ers tivesse a proposta, ele abraçava. Do jeito que foi rápida aí a volta do Embiid, aquele jogo da volta dele foi muito legal de assistir. Saiu esgotado de quadra, mas estava lá no final e fazendo lances decisivos, né? Quem sabe esse descanso aí não é bom para ele, né, Mastor? Teve o descanso na hora certa aí, quem sabe ele faz uns playoffs melhores esse ano, porque também todo playoff parece que ele está com algum problema, né? Mas vamos analisar 2 coisas aqui rapidinho. Primeiro,
sempre que o Embiid volta de lesão, ele volta bem. É um negócio estranho, é um caso a ser estudado, mas sim, toda vez que ele volta de uma lesão, ele volta bem. E um detalhe, com ele, o Sixers tem quase 79% de aproveitamento na temporada. São 30 vitórias em 38 jogos. Ele era o candidato principal ao MVP dessa temporada. Por mais que o Jokic esteja fazendo campeão, etc., não dá. A diferença dele, para ter uma ideia, sem ele, são 15 vitórias e 27 derrotas. Com ele, 30 em 38. 30 vitórias em 38 jogos. Como que você sabe? Então, assim, nos playoffs, vamos entender, não é mais Doc Rivers, é Nick Nurse. Eu gosto das chances dos Sixers. Gosto muito. Tyrese Maxey, tem o Buddy Hield vindo do banco, que você tem opções do arremesso de 3 pontos, o Matheus citou o Batum, tem o Tobias Harris. Gosto da chance dos Sixers. Talvez seja realmente difícil ter ficado muito em cima, porque são 6 vitórias consecutivas desde que o Embiid voltou, e ao mesmo tempo o Pacers ganhou 3. A diferença encurtou, caiu para um jogo só. Era esperado que o Sixers caísse para a zona do play-in até que o Embiid voltasse. Ele voltou, mas é meio que como o Suns na bolha, né? Venceu os 8 jogos, mas mesmo assim não se classificou. É possível que aconteça, porque se o Pacers ganhar os 2 jogos, já era. Se ganhar um e o Sixers ganhar um também, já era. Aliás, não, se o Sixers ganhar 2 e o Pacers ganhar um, passa o Pacers. O Pacers tem a vantagem do empate no confronto, por conta do confronto, enfim. Então não tem como, cara. Não tem como. Ficou difícil, mas eu gosto muito das chances dos Sixers nos playoffs. Tudo bem. Matheus, esses 2 jogos aí, então, do Pacers, que vamos falar um pouquinho dos outros times também que estão à volta, né, que o Mastor acabou de falar. Então, nós temos Magic e Pacers. Esses são times que não são tão seguros, mas pelo menos nas últimas semanas fizeram o que tinha que ser feito. O Orlando Magic, apesar de 22 derrotas, agora ele teve uma vitória grande, 2 vitórias grandes semana passada, né, como a gente falou. E acaba que esses times se colocam em posição ali de roubar essa vaga. Mas é palpitão mesmo que eu quero, Matheus. Esses times agora terminam forte ou o Philadelphia 76ers vai direto para os playoffs? Um sim ou não dessa pergunta que está embaixo, Matheus? Eu acho que o 76ers vai para o play-in. Vai para o play-in, então. Não tem recuperação agora. Não por uma questão de agora, por uma questão das outras semanas. Tudo bem. Só um adendo do que o Mastor falou, do Embiid de MVP. Talvez a diferença do Embiid para o Jokic nessa temporada seja maior do que a do ano passado. Inclusive, eu acho que é um debate muito justo, porque eu sou do time que o Jokic poderia ter ganhado no passado. Mas esse ano era uma coisa incontestável. É verdade. E aí, tem artigo lá no Jumper Brasil falando do Luka Doncic, né, Mastor? Que também seria MVP se fosse na outra conferência. Tá lá, tudo no Jumper Brasil com vocês. Vai lá, Mastor. Se não joga, o se não existe, mas vamos brincar de imaginar, vai, amigo. O povo é muito ranzinza, cara. Se meu... Sabe? Né? O Vini tem umas tiradinhas melhores aí do si, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Doncic,
caso ele jogasse numa equipe do leste, ele enfrentaria muito menos times fortes. Ponto. O Jokic também, mesma coisa, o Gilgeous Alexander também. Tá, cara, eu só tô falando do Doncic, eu não tô falando dos outros, eu tô falando do Doncic. Começa aquela história. Não, cara, eu tô falando dele. Pelo amor de Deus. Caramba. Não, o povo é ranzinza, velho. O povo é ranzinza. Tá, mas Mano, é simples. O Doncic tem quase que média de triplo-duplo na temporada. Tá? O cara tá com 25 anos. Ele pegou um Mavs que não foi nem ao play-in na temporada passada. Começou tropeçando muito mal e de repente a coisa melhorou. Teve dois fatos no meio disso aí. A trade deadline trouxe Gafford e PJ Washington. Com Gafford no time titular são 18 vitórias, 2 derrotas. Vamos parar por aí, né? Você tem um time que finalmente deu certo. E aí você tem um outro ponto, o Kyrie Irving, a disponibilidade do Kyrie Irving. Nos primeiros, 50 jogos, o Irving jogou 20 e poucos, 30 e poucos, sei lá. Entendeu? Então tem a ver. A dupla tá jogando muito. Se você olhar em quadra, hoje é uma das melhores, se não for a melhor dupla da NBA. É legal de ver os dois jogando. É legal. Então, sim, para mim, por mais que eu não votaria, né, no Doncic para MVP, mas eu colocaria ele ali em segundo, provavelmente. Aliás, a gente vai fazer uma votação interna essa semana, vamos publicar no site. Cara, é em torno disso. É em torno disso. Eu acho que o Doncic poderia sim. Vamos falar um pouquinho mais do Doncic, essa temporada dele. O que esse cara tá fazendo para levar um time que sequer foi ao play-in na temporada passada e hoje tá brigando ali pelo quarto ou quinto lugar do Oeste, já tá classificado. Vai jogar as últimas partidas de boa. Vocês estão vendo aí embaixo a classificação passando aos times do Oeste, que a gente vai colocar aqui também de novo. Estariam ali todos embolados em cima em termos de campanha. Então, é legal a discussão, e a discussão do Doncic do outro lado e de outros jogadores também. O Mastor faz depois um texto para cada, né, Mastor, para homenagear o pessoal que está reclamando. Fala, Matheus. Não, o Mastor fez esse exercício de ir para o leste nesse ano, né? Mas era só ir para o oeste do ano passado. O Dallas no oeste do ano passado seria segundo colocado. Um oeste que teve muitas mudanças no meio da temporada, o Kyrie, o Durant indo para lá e a coisa ficou instável, né? O Lakers, que hoje provavelmente vai acabar em 10ª temporada e que é o próximo assunto, olha o gancho, o Lakers seria mando de quadra no oeste ano passado, com a campanha atual. O Oeste ficou embaçado esse ano. O Rockets vai ser um 11º colocado com mais vitórias da história. Eles vão ganhar 41 jogos, vão ficar em 11º. Assim, e ano que vem vai entrar o Memphis Grizzlies, que esse ano foi uma bênção disfarçada pro Memphis Grizzlies, que eles estão pegando um monte de cara bom aí pro entorno do elenco. Vamos ver se o Spurs vai fazer alguma coisa ali já para encorpar o Embanyama, não sei. Vamos esperar. Mas assim, são 12, 13 times, cara. É bizarro, bizarro. Fortíssimo Oeste. Tá aí a briga e como o Matheus já mandou o gancho, eu já pego e já solto para o Mastor de cara, porque é o nosso terceiro assunto. 7 minutos, hein, Mastor? Esse número costuma dar errado. O Mastor tem 7 minutos. Eu vou falar Lakers rápido. e Warriors mais uma vez no play, Mastor. Talvez não dê esse confronto, tá? Talvez não tenha o confronto agora no play-in. Talvez. É certo que Lakers e Warriors já estão no play-in. Não possuem chances de classificação para os playoffs diretamente. Não tem como mais.
A questão é que o Lakers tem 2 partidas para fazer e o Warriors tem 3. Se o Warriors vence as 3 agora, ultrapassa Kings, ultrapassa o Lakers e termina em 8º. E aí deixa o Kings para brigar lá com o Lakers. E o Lakers perdeu as 4 para o Kings na temporada. É que, assim, as vantagens, né, do tie-break dos times no Oeste, ele é muito favorável ao Kings. Kings tem vantagem sobre Lakers, tem sobre Warriors. Então, se tiver algum tipo de empate ali, Kings fica em vantagem. Por outro lado, você olha o Lakers, que pensava assim, antes da temporada, nós podemos vencer 50 partidas na temporada. Passou perto disso. Vai terminar, que tá 45 agora. São 2 jogos um pouco mais complicados no fim, mas que vença mais um, são 46. Cara, passou muito perto do objetivo de temporada regular. É que ninguém esperava que o Oeste fosse ficar tão acirrado assim. Ninguém colocava que o Thunder ia brigar pelo top 3. Hoje é o segundo. Ninguém colocava. Absolutamente ninguém colocava o Thunder. Timberwolves? Ninguém colocava Timberwolves no top 3. É disso que eu tô falando. O Nuggets, sim, isso aí era porque foi o campeão. Mas Mavs subiu, mas até quanto? Então, o Lakers esperava passar para os playoffs diretamente com esse número de vitórias. 45, 48, 50, dava para passar. Se você pegasse na temporada passada, Matheus, você tem esse número da temporada passada com quantas vitórias passou para os playoffs o sexto? Eu não tenho aqui exatamente, mas se eu não me engano, são 44. Posso estar enganado, então, mas é 44 vitórias. É isso, cara. Então, assim, a disputa ficou muito mais acirrada. Quanto ao Warriors, pera lá, gente, vamos entender. O Klay Thompson começou muito mal, Andrew Wiggins muito mal, Draymond Green 2 vezes suspenso, perdeu um número muito grande de jogos, eu ia falar um palavrão agora, perdeu muitos jogos. Então, como é que você tem como deixar o seu time jogando do jeito que o Steve Kerr quer? Legal. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Então, assim, é meio que fim de feira lá no Warriors? Parece. Mas você viu o jogo contra o Lakers? 60 e tantos % de aproveitamento nas bolas de 3? Foi um festival. E o Lakers é um time que defende razoavelmente bem ali. E mesmo assim tomou. Sabe? Então, assim, o que eu considero hoje é que os outros times melhoraram bastante. É o ponto. Os outros times realmente melhoraram bastante. Você tem o Pelicans. Meu Deus, o Pelicans, que não foi aos playoffs. Aliás, foi aos playoffs no ano passado. Nem lembro da existência do Pelicans na temporada, nos playoffs do ano passado. Acho que não foi. Foi? Não. Não, pronto, obrigado. O Pelicans está indo. Está indo sem o Brandon Ingram. Sabe? O cara tá machucado e tá vencendo. Não tá jogando bem, não. Tá passando longe de jogar bem. Mas tá vencendo. Então, a coisa ficou muito mais difícil. O Suns montou um time com Bradley Beal, Kevin Durant e Devin Booker e mesmo assim deu água. Não tá classificando no momento. Sabe? Então tudo isso para dizer que por mais que o Lakers e o Warriors tentem fazer alguma coisa, eles vão chegar ao play-in. Torcer para que não tenha um confronto direto entre os dois. É só isso que eu estou torcendo, para que aí sim você veja o que dá para esses dois times fazerem nos playoffs. Aí sim é legal. Matheus,
O que sobrou é seu, Matheus. Sai que é sua, garoto. Não, pequenos detalhes. Em 4 anos, o Lakers é a terceira vez que vai pro play-in. Foi naquele ano após o título, não foi com o Westbrook. Nos últimos 2 anos, foi. Ano passado, um título, esse ano um fracasso. Pro Warriors, também, segunda vez no play-in, né? Foi no mesmo ano em que o Lakers foi eliminado, não pelo Lakers, pelo Memphis, mas perdeu o confronto, né, em Los Angeles. Não foi nos últimos anos, acabou indo de forma direta. Cara, é difícil, assim, porque eu até postei isso no Pisou na Linha essa semana. O que complicou o Lakers foram os confrontos diretos, um ponto muito importante. Você teve, depois do All-Star Break, o Lakers venceu 15 de 24 jogos. Foi onde o Lakers, de fato, criou esse argumento de vencer 50. Até lá atrás era medíocre o time, a realidade é essa. Ganhou 15 de 24. Só que 6 derrotas, os 6 jogos contra Phoenix Suns, Sacramento Kings e Warriors, ele perdeu 6. Se ele tivesse perdido 3 outros jogos qualquer aí, aleatório, e ganha 3 desses jogos, ganha uma de cada, né? Porque ele perdeu uma para o Suns, ele perdeu 2 para o Kings, ele perdeu as 3 para o Warriors. Se ele ganha uma de cada, o Lakers estaria em 8º hoje. Tudo bem, não estaria saindo dos playoffs, mas ainda estaria ali observando uma possibilidade de, quem sabe, sair, ou observando uma possibilidade de, posso ser o 7º colocado de novo, que é a posição mais cômoda do play-in, jogo 2 jogos em casa de qualquer maneira, mesmo que dê ruim no primeiro. Então, assim, o confronto direto foi muito complicado para o Lakers. Segundo ponto, acho que o Lakers insistiu muito em algumas escolhas muito questionáveis de rotação, né? O Cam Reddish titular por muito tempo, tudo bem, era um cara que defensivamente ele faz o papel. O Lakers tem muita dificuldade de defesa de ponto de ataque com Austin Reeves e com D'Angelo Russell, tanto que o Spencer Dinwiddie de repente virou um cara que contribui positivamente nesse aspecto, mas o Cam Reddish é um cara muito ruim, cara. Mas assim, ó, sem desculpa, eu acreditei muito no Cam Reddish quando ele foi draftado. Eu era o cara ali, não, vamos dar paciência, vamos esperar mais 1 ano, mais 2 anos. Mas, cara, ele é muito ruim. Tipo assim, ele contribuiu, ele teve momentos positivos ao longo da temporada, mas, assim, positivos e o time tá lá, 18-22, 18-23, 19-20. Então, assim, é difícil. O Taurean Prince titular foi muito complicado, porque eu achei ele um bom reforço pro Lakers, mas foi muito tempo com o Rui Hachimura jogando 15 minutos, 16 minutos, e o Rui Hachimura tá jogando muito bem agora. E o Taurean Prince, assim, ele sempre foi um bom role player. Mas é isso, cara. O role player tem que jogar 22 minutos, 23. Se ele for muito bom, ele joga 26, 27, é o 6º homem. O Taurean Prince não é um titular da NBA hoje. Então é difícil. No Minnesota, ele foi um dos melhores bancários do Timberwolves no ano passado. Eu sempre falava isso. O Wolves estava engasgando, mas o Wolves tinha um elenco muito numeroso. O Taurean Prince saiu do Timberwolves porque eles tinham um elenco muito numeroso, não tinha minuto suficiente para ele. E eles se mudaram para o Lakers esse ano. Então assim, algumas escolhas do Darvin Ham muito complicadas. Eu acho muito difícil ele sobreviver a esse final de temporada. E eu falo isso como um cara que defendeu muito ele. Porque eu acho que fazer sentido o Lakers continuar com ele. Ele teve seus méritos nos playoffs, na retomada do Lakers. Mas, aparentemente, vai ser muito difícil sair desse time mediano que virou o Lakers, né, nos últimos anos. A realidade é essa. E esse ano, acho que apesar das lesões, você teve LeBron James e Anthony Davis saudáveis o ano inteiro. E você ainda ficou num ponto mediano. Então é de se pensar. É de se pensar no que o LeBron pode fazer depois aí no final do ano. Não acredito que ele vá sair, mas se ele aspira um título ainda, eu sairia, né? E vai para Cleveland, LeBron, mentira. Mas é isso, cara. É isso, é difícil. E no lado do Warriors, acho que foi um começo de temporada também de dificuldade de acerto. Demorou aí a dar minutos pro Kuminga. Muitas trocas, né, no time. Klay Thompson virou reserva, agora é titular de novo. O Kuminga voltou, agora é reserva de novo. Ele era o segundo melhor jogador do time em determinado momento, agora virou 6º homem de novo, porque o time tá com o Trace Jackson Davis. Mas agora parece que, né, o Warriors me passa muito mais confiança do que o Lakers. Acho que a vitória do Warriors do Lakers passa muito pelo Anthony Davis não ter jogado e por um ajuste defensivo tenebroso do Lakers de ceder todas as bolas de 3 que o Warriors queria chutar. Mas é um time que passa mais confiança, que joga melhor que o Lakers hoje. E tanto que tá numa posição de subir mais no play-in hoje, né? Hoje o Warriors pode acabar em 8º e não seria uma surpresa. Óbvio que você vai jogar um jogo fora de casa contra o Phoenix Suns, mas por que não vencer? Dado que o Phoenix Suns tem feito. O Phoenix Suns perdeu pro Clippers sem o Kawhi, sem o Paul George, sem a galera toda. Ontem tava perdendo pro Clippers em 3/4 pro Bones Highland, fazendo 39, porque nem o Westbrook jogou. Então são times, assim, esse é o ponto. O Oeste é muito forte, mas são todos muito inconstantes. Acho que esse é o grande problema. O Lakers está em 10º, mas pode ir para os playoffs de repente.
Porque vai pegar o Sacramento Kings, que é um adversário difícil, mas o Sacramento Kings não tem o Malik Monk, não tem mais o Kevin Huerter, tem um elenco menor, aí de repente dá uma zica, ela ganha, vai pro play-in, joga em oitavo, ganha de novo. LeBron invicto em playoffs, em play-in, quer dizer. Então é muita inconstância de lado a lado, isso vai até o Pelicans, isso vai até o top 3, né? O top 3, fora o top 3, eles tiveram temporadas realmente muito boas, e abaixo disso, até o Clippers, no momento foi o melhor time da NBA, e agora oscilou, agora tá voltando a subir, e vai ser uma série fantástica, Clippers Dallas Mavericks, inclusive. Mas é isso, acho que é sintomático. Acho que o Lakers e o Warriors melhoraram, mas eles estão pagando pelos pecados que eles cometeram lá no começo da temporada, e no Oeste é muito difícil. E o LeBron é campeão da Copa também. O homem é o rei do jogo único. Falou em jogo único, o LeBron não perde. Muito bem. Eu falei 7, vocês passaram só 3, tá ótimo. Tá. Foram bem, parabéns para os dois. Aliás, Mastor, você sabe por que o 3 não pode casar com 7? Né? Já que falamos dos 2 números. Não. É porque eles são primos. O que é uma pena, porque daria um casal nota 10. Eu avisei que o humor estava aflorado, né, gente? Eu avisei. Eu sei que vocês não me... Seu destaque final, Matheus. Vamos deixar o Mastor de lado nessa. O Mastor se recuperar, né? Bom, é isso. Acho que só dando mais uma pincelada no Clippers e Mavericks que eu tinha falado, tem tudo para ser a melhor série dos playoffs, assim. É uma pena que eles vão se enfrentar na primeira rodada. Mas, assim, vai ser demais, assim. Acho que é a série que eu mais tô ansioso, assim, com alguma vantagem. Meu destaque futebolístico, como eles ficam paulista, vocês viram na semana passada, da hora, legal. E hoje, eu postei um negócio no Pisou na Linha legal, uma curiosidade, não sei se vocês viram que morreu o O.J. Simpson, famoso jogador da NFL, que teve aquela perseguição, não sei o quê, matou a esposa, teve um julgamento meio bem controverso até hoje. Assistam um documentário dele, é muito bom, na ESPN. E hoje eu postei um vídeo lá no Pisou na Linha, vamos conferir, de como as finais da NBA de 1994 entre Knicks e Rockets foram interrompidos pela perseguição. Legal, valeu. Boa, documentário então disponível aí da vida do O.J. Simpson. Agora tá bem, tá tudo certo com o Gustavo Freitas, seu destaque final, garoto? Cara, não, é isso, eu não consegui pensar num destaque final. Playoffs chegando, play-in chegando. Acompanhe o Jumper, que agora é jumperbrasil.com.br, tá? Definitivamente. E aí, acompanha a gente. A gente faz umas coisinhas lá. Não só de NBA, mas também de NBB. Juntamente com a Sportsbet.eu, estamos transmitindo a maior competição do basquetebol nacional. E você sabendo de tudo o que acontece na NBA e no NBB, lá no jumperbrasil.com. Muito obrigado mais uma vez aos meus companheiros Gustavo Freitas, Matheus Carvalho. Eles me deram licenças poéticas aqui antes da abertura hoje, tá? Foi tudo devidamente aceito, né? Então, muito obrigado a eles aí. E estaremos de volta certamente na próxima semana falando do que aconteceu no play-in, do que vai acontecer também no playoff, os times que vão estar e tudo mais. Mas enquanto isso, mais uma vez eu lembro, está tudo no jumperbrasil.com. Eu sou Vini Donato, estive aqui com Gustavo Freitas, com Vitor Linjardi, que preparou mais uma vez tudo aqui para nós, e com Matheus Carvalho, @Pisou na Linha. Um grande abraço a todos vocês, turma, e até a próxima!